Álvaro Damião está chegando, primeiro tempo do Galo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Álvaro. Bom dia, um abraço para você, 11 horas com mais 53 minutos. Jogadores do Atlético fizeram treinamento agora pela manhã, terça-feira. Ontem foi a reapresentação depois da derrota no Clássico para o Cruzeiro na Arena MRV. Jogadores se reapresentaram ontem, fizeram um trabalho um pouco mais leve, um dia após o jogo. Hoje, já um trabalho mais puxado. E nesse trabalho puxado, o técnico Luiz Felipe Scolari montando o time que joga quinta-feira às 21 horas contra o Atlético em São João del Rei. Qual será o time titular do Atlético? Existem dúvidas. Daqui a pouco a gente traz as informações do time que está treinando e das dúvidas que tem o Filipão para o jogo da quinta-feira contra a equipe do Atlético. Primeiro, vamos trazer aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, em entrevista dada ontem no Troféu Guará ao nosso Cláudio Rezende, o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. A primeira pergunta que foi feita para ele sobre o clássico pesado pro Galo. Cláudio, uma derrota como essa aí, ela é doída, ela é sofrida para todos os torcedores, né? Mas pode ter certeza que para o presidente, diretoria, esse sofrimento aí, ele é potencializado, sabe? Não é fácil, é muito difícil. E também para os atletas, o Filipão, após o jogo, né, você vê que todos estão abatidos e essas coisas, né, acaba que com 2, 3 dias é preciso superar. Nós não podemos ficar remoendo essa situação por muito tempo, até pelo fato que tem um jogo na quinta-feira. Temos um treinador muito experiente, a comissão técnica é experiente, temos também os jogadores, né, experientes, jogadores top. Então, eles, né, como a gente também tem que recuperar, sabemos recuperar e vamos seguir a vida aí, buscar os resultados que a gente precisa e, quem sabe, né, vamos ser penta, tomara. Estão aí as palavras do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, falando sobre as dificuldades que o Atlético teve no Clássico e acreditando sim no pentacampeonato do Campeonato Mineiro. O presidente também falou sobre a vinda de Bernard. O Atlético, enfim, anunciou de forma oficial, Bernard é jogador do Atlético. Foi uma negociação longa, né? Contratar o jogador do nível do Bernard não é fácil. A concorrência é grande, né? E envolve valores altos, então foi uma negociação que se arrastou por muitos e muitos dias, mas com muita competência, né, conseguimos fazer o negócio, está assinado, já comunicamos o clube dele e agora é só o aguardá-lo, o aguardar, em julho ele se apresenta. Ok, tem as palavras do presidente do Atlético, Sérgio Coelho, conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Antes da gente começar a repercutir a palavra do presidente, deixa eu mandar um abraço aqui pro Chicão e pro pessoal lá da Comando, representante das baterias Eliá, no estado de Minas Gerais. Sabe quando você escolhe uma bateria qualquer? A qualquer hora ela te escolhe deixar na mão, tá? Como saber qual é a melhor bateria? É fácil, escolha a marca mais escolhida pelas montadoras Eliá. Você encontra as baterias Eliá na loja Start Baterias. Fica lá na Avenida Prefeito João Daer, número 980, em Lagoa Santa, e também em todo o Vetor Norte. O contato lá é o 31 3689 4040, 3689 4040. Um abraço lá pro Adriano e pro pessoal das baterias Eliá. O presidente do Atlético, falando sobre o Bernard, ele disse também que é um presente para a torcida, que a torcida pediu tanto a contratação do Bernard. Bernard é um atleticano declarado e que isso soma muito ao Atlético, Cirilo. Disse algumas palavras referentes aí ao Bernard, referentes à temporada, o Sérgio Coelho, que esteve também na cerimônia do Troféu Guará BMG na noite de ontem. Léo Figueiredo, comentarista Itatiaia, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos, tudo bem, amigo? Tudo bem, Léozão. Olha só, ontem conversávamos com o Sérgio Coelho aqui durante a cerimônia do Guará e perguntávamos a ele sobre essas questões e também sobre o impacto que pode ter o Clássico na sequência da temporada do Atlético. É uma situação para ser resolvida logo de cara, né, Léo? O Clássico precisa ter um impacto do tamanho certo dentro do Atlético, Cirilo. Do mesmo jeito no Cruzeiro. Mas como estamos no noticiário do Atlético, o Clássico precisa ter o impacto e a cobrança no tamanho certo. Precisa ter cobrança, sim. O início do Atlético no ano não é bom, é frustrante.
O próprio Rubens Menin publicou falando sobre isso, que todos no Atlético consideram o início frustrante, e realmente é. O Galo terminou o ano passado como o melhor time do Campeonato Brasileiro. O Atlético terminou jogando o melhor futebol do retorno, teve o mesmo time mantido, trouxe o Gustavo Scarpa. É início de temporada? É, mas o time é muito bom. Para uma derrota em Patrocínio, onde o gramado estava muito ruim, atrapalhou o jogo. Sim, mas o Galo não jogou bem. Depois um 4-0 contra o Democrata na Arena, onde o Atlético é muito superior e o time do Democrata é um time fraco tecnicamente. E no Clássico, o Cruzeiro foi superior de novo, assim como no ano passado. Então é preciso haver a cobrança, sim, mas ela tem que estar no tamanho certo. Não é uma cobrança de achincalhar o Hulk em rede social, agora o Paulinho já não serve. E tanto o Paulinho e o Hulk também, ficar respondendo um torcedora que pega no pé, sempre vai existir, gente. Vocês estão no futebol há algum tempo. Eu faço um comentário aqui, eu posso agradar 90%, mas tem 10% que não vai gostar. E se eu entrar na minha rede social logo depois, vai ter gente que concorda e discorda de mim. Isso é futebol. Então, o Hulk e o Paulinho não tem que se importar com isso, tem que se importar em jogar bola, em fazer os gols. E o Filipão se importar em como o Atlético vai melhorar. Como o Atlético vai ter que ter uma arrancada agora no Mineiro. O próximo jogo contra o Atlético é um jogo difícil. Depois é o América. E não achar que esses 3 ou 4 torcedores representam a torcida do Atlético. Que a torcida do Atlético seja ingrata. O Hulk não pode pensar isso. Com certeza. Meia dúzia de 3 ou 4, que são os caras que ficam na rede, que ficam xingando e que não aceitam uma derrota no Clássico. Não estou falando que eles estão errados de não aceitar a derrota no Clássico, mas não pode falar que a torcida do Atlético... Não, Álvaro... Fica tranquilo, Hulk, que a torcida é apaixonada com você. A cobrança é do tamanho certo. E ela tem que existir. O Hulk estava no Troféu Guará ontem, Cirilo, e eu acompanhava. Parabéns a todos os envolvidos, porque foi sensacional o Guará ontem. Na hora que entrou o Hulk para receber o prêmio, estava com o Thiago Reis, Reinaldo e Hulk. Os maiores jogadores da história do Atlético. Só faltou o Ronaldinho Gaúcho ali, cara. Então, o Hulk está no rol dos maiores jogadores da história do Atlético. Mas isso significa que quando ele jogar mal, o torcedor não vai criticar? Quando o Atlético perdeu o Clássico, lógico, isso faz parte. Mas a cobrança é no tamanho certo. Então, o Atlético tem sim de ter cobrança, precisa melhorar. O início do ano não é satisfatório, mas também longe de uma terra arrasada, de cobrança em jogadores, porque aí agora o Filipão não serve mais e tudo. Não, cobrança no tamanho certo. Alexandre Simões, um abraço, boa tarde. Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo, graças a Deus. Como você espera que repercuta internamente no Atlético a derrota no Clássico, esse começo de temporada, 3 rodadas, 2 derrotas? O que você espera que... a maneira como isso possa repercutir no Atlético, Simões? Ô Cirilo, o que eu vejo é o seguinte, né? E a gente viu muitas reações de jogadores, né? Teve o Arana falando do esquema, o Paulinho chamando torcedor de riquinho, o Hulk de modinha. Vocês vão se recordar, tinha uma marca de pneu que tinha um anúncio muito famoso que falava que potência não é nada sem controle. É verdade. Vocês se recordam disso? Claro. Não é verdade? Qual que é o pneu? Eu não lembro mais, não. Potência não é nada sem controle. Eu não vou falar aqui, porque senão eu vou ficar fazendo um jabá aqui pra dentro e eu não sei qual que é. O que acontece? Qualidade não é nada sem estratégia. E aí, eu acho que o grande problema que aconteceu é porque o cara que está dentro de campo, o cara que vive o futebol, ele sabe. Os jogadores do Atlético sabem que, apesar de favoritos e jogando em casa, eles viram o adversário jogar melhor. Ter uma estratégia mais eficiente e ser superior a eles. E isso é complicado de absorver. Até pela expectativa que se tinha em relação a uma vingança pela derrota no primeiro clássico na Arena MRV. Então, é uma somatória de pressões que cai sobre o cara e que aí gera esse, a gente pode chamar de mini crise. Pode ser até entre aspas, mas porque é isso. É jogador respondendo torcedor, é jogador criticando o esquema tático de treinador, falando que a gente precisa... Entendeu? É essa a situação. Os caras que estavam lá dentro, eles sabem como ninguém o que aconteceu. Eles sabem por que eles perderam e eles sabem que, apesar de toda a expectativa em cima deles e de terem uma qualidade superior ao adversário, mais uma vez eles foram inferiores ao adversário. Então eu acho que passa muito por isso, entendeu? Pela frustração, mas
somada à ineficiência. Porque se fosse um clássico em que o Atlético massacrou, bola pegou na trave, a bola não entrou, aí o Cruzeiro achou um gol. Não. A estratégia do Cruzeiro foi muito mais eficiente que a do Atlético. Tá? E o Cruzeiro, quando conseguiu o seu gol, a gente percebeu que ele estava muito armado para aquilo ali desde o início, né? E aí foi toda hora chegando, né? E sabe o que é preocupante nisso, Simões, e eu concordo contigo? O Cruzeiro com um novo treinador no seu terceiro jogo. Sim, e o Cruzeiro parecia, no clássico, não estou falando aqui que o time Filipão seja desorganizado, não é isso. Mas o Cruzeiro parecia saber muito bem o que fazer dentro do campo. O que queria com o jogo. O que queria com o jogo. E o Atlético, depois que o Cruzeiro conseguiu fazer o seu jogo, o Galo não teve alternativa. Tem duas coisas. Começou a dar chutão. E o Atlético caiu no jogo do Cruzeiro. Exatamente. O primeiro tempo de picar o jogo, valorizar a lateral, toda a bola era polêmica. O Atlético caiu nesse jogo. O Atlético se preparou para vários times do Cruzeiro. Vários times que eu falo não é os titulares. Várias formas de jogar do Cruzeiro. Mas eu acho que ele não imaginou que o Cruzeiro fosse jogar como jogou. Picotando o jogo com tranquilidade, né? Picotando na malandragem, não. Picotando, peraí, porque tem uma coisa importante aqui. O Atlético fez mais faltas que o Cruzeiro no primeiro tempo. Isso. Então, isso mostra o quê? O que me surpreendeu negativamente do Galo no Clássico? Eu esperava que o Cruzeiro tivesse certas dificuldades, porque o Cruzeiro está com um treinador novo, uma nova maneira de jogar, era terceiro jogo. O Galo é o mesmo do ano passado. Então eu não imaginava que o Atlético encontrasse dificuldades em ter que se mexer dentro do jogo, se encaixar no jogo do adversário, achar a sua saída dentro do jogo, porque o Atlético já é um time formado. E o que aconteceu foi o contrário. O Atlético fez mais faltas no primeiro tempo, por quê? Porque estava mais nervoso, porque estava sem paciência e porque estava chegando atrasado, porque não estava posicionado corretamente. E o tempo vai passando e a pressão vai aumentando. Os caras vão pegando pilha. E o cara vai sentindo o clima do estádio, sabendo daquela pressão, e o Cruzeiro teve uma estratégia perfeita de jogar com isso a seu favor. Jogou com isso a seu favor. Os números de faltas, principalmente pelo fato do Atlético ter mais faltas do que o Cruzeiro, é a prova de que o Cruzeiro colocou o Atlético no jogo. O Cruzeiro fez o jogo e colocou o Atlético, e o Atlético caiu. O nervosismo, e aí começou a fazer falta uma atrás da outra, e quanto mais o Atlético fazia isso, melhor para o Cruzeiro era. Que menos bola rolando, para o Cruzeiro era mais importante, porque ele saía no mínimo com o empate da Arena MRV. O Atlético caiu nisso, fez muita falta, não conseguiu levar o jogo, não conseguiu colocar a bola no chão, alçava a bola para dentro da área. O Arana deu uma entrevista para a gente depois do jogo, falando justamente disso. Falou, um time técnico como nós tem que ficar dando chutão para a área, não, temos que chegar lá. Mas chega como se os caras estão nervosos e param em falta ou fazem falta. Eu acho que é saber o que fazer com o jogo, né? É saber qual é a sua estratégia. Acho que o recado que fica do Clássico é esse. Não adianta nada você contratar um time de 15, 20 milhões por mês e não saber o que fazer com a bola, não saber o que você quer fazer para conquistar a vitória. Você comprar uma Ferrari e não saber passar a marcha. Você compra uma Ferrari e não tem carteira para dirigir, irmão. Não adianta. Eu nem sei se existe Ferrari manual, mas se existir, você comprar uma Ferrari manual e não saber passar a marcha. Deu para entender? É isso aí. Siga, Damião. Sobre o Bernardo, o presidente do Atlético falou ali da vinda do Bernard para cá, a gente lembra que ele só chega no meio do ano, tá? Quando terá o contrato encerrado com o Panathinaikos. Alguns números do Bernard para o torcedor do Atlético. Na temporada 2017-18 pelo Shakhtar, ele marcou 10 gols em 29 jogos. Foram ainda 3 assistências. Ele, no time árabe do Sharia, entre 2021 e 22, foram 8 gols e 5 assistências em 36 aparições. Esse é o Bernard que no Olympiacos, pela Liga Grega, conseguiu fazer um gol, inclusive no último domingo, marcou o gol da vitória por 2-0 em cima do Olympiacos. Ele marcou, foram 34 partidas, 5 gols e 4 assistências até agora, porque ele ainda continua jogando pelo time grego. No Galo, Bernard disputou 100 jogos, fez 22 gols, chegou à seleção brasileira, foi campeão da Libertadores com o Galo na Brasileira, campeão do Superclássico das Américas contra a Argentina em 2012, campeão da Copa das Confederações de 2013 e disputou a Copa do Mundo de 2014, naquele fatídico 7-1 da Alemanha, no Mineirão, no Gigante da Pampulha. Álvaro Damião está de volta e prometeu notícia relacionada ao departamento médico. Fala aí, Álvaro. É isso, Cirilo. Estamos de volta para dizer que o departamento médico do Atlético
tem 2 novos reforços. Não sei se posso tratar como reforços no departamento médico, né? Mas 2 visitantes, vamos dizer assim. O zagueiro Maurício Lemos, que sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Isso aconteceu durante o clássico contra o Cruzeiro. O Igor Rabelo entrou no lugar dele no segundo tempo. E o meio-campista Matias Zaratio, que deixou o clássico ainda no primeiro tempo para a entrada de Igor Gomes. Sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Portanto, Zaratio, músculo posterior da coxa esquerda. Maurício Lemos, lesão muscular na panturrilha esquerda. Os 2 começaram o tratamento na fisioterapia nesta terça-feira, enquanto o grupo trabalhava normalmente na Cidade do Galo. Eles não fizeram trabalho com bola, estão na fisioterapia e sem um prazo de retorno. O Atlético volta a jogar na quinta-feira, às 21 horas, contra o Atlético em São João del Rei. Possivelmente, esses 2 não estarão na relação que viaja para São João del Rei. Voltam na outra partida, possivelmente. O Galo só volta a jogar depois do Atlético no dia 14 de fevereiro. Na quarta-feira de cinzas, o Atlético enfrenta o Tombense na Arena MRV. Aí são 2 semanas de recuperação, melhor para os atletas. Acredito que o Atlético pense assim também, Cirilo.